Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao primeiro Concitec para essa palestra da área das engenharias, em que recebemos com muita satisfação o palestrante da nossa sessão de hoje, professor doutor Guilherme Leite Galdereto. Antes de iniciarmos a nossa sessão, eu gostaria de formalmente apresentar o palestrante e realizar a leitura do seu mini currículo. O professor Guilherme é docente do mestrado profissional em Engenharia Civil da Universidade de São Judas Tadeu e pesquisador do Instituto Anima Sociesc de Inovação. É doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, na área de Planejamento Ambiental, mestre em Administração, com foco em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade 9 de Julho, especialista em Administração de Empresas e bacharel em Gestão Ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Sua trajetória é marcada pela atuação em sistemas sustentáveis, inovação na construção civil, objetivos de desenvolvimento sustentável, transição energética, governança, licenciamento ambiental, educação ambiental, ESG, administração pública e serviços ecossistêmicos. Além disso, é líder do grupo de pesquisa Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e atua como docente, coordenador e supervisor de projetos acadêmicos e técnicos científicos na área ambiental. Professor Guilherme, em nome do Concitec, eu gostaria de formalmente agradecê-lo por nos prestigiar, por estar aqui hoje compartilhando conhecimento, né, com essa palestra. Seja muito bem-vindo e tenha uma excelente apresentação. Muito obrigado, professor Samuel. Antes de mais nada, desejar também boa noite a todos e todas, e aos meus colegas aqui presentes, né, o professor Samuel Serafini, a Thaís, peraí que escapou, Thaís Valdira Vieira, né, que nos acompanham aqui para essa palestra, né, na moderação. Da honra que é poder participar aqui do primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia, ainda mais com colegas, né, o professor Samuel e eu atuamos juntos no mestrado profissional em Engenharia Civil da São Judas, então é sempre um prazer, né, participar desses eventos com parceiros com o qual eu tenho tanta confiança, né? Bom, mas sem mais delongas, porque já me adiantando, pessoal, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, eu adoro um caos e adoro falar, né? E aí, professor, palestrante, a gente fica sempre agoniado quando a gente tem o tempo, né? Então, vamos lá que o tempo já está correndo e é muita coisa ao qual podemos conversar. Comecei aqui o compartilhamento de tela. Samuel, apareceu aí para vocês? Está certinho? Tudo certo. Compartilhar a tela é certo, né? Então, pessoal, já comecei quebrando aquele tabu, né, do professor sempre compartilhar a tela errada, né? Então, muito bem, queridos e queridas, espero que vocês estejam aproveitando, né, ao máximo, né, esse evento, né, onde estamos aí fortalecendo as parcerias entre graduação e pós-graduação. A palestra de hoje vai ser sobre soluções baseadas na natureza, né, dentro do contexto, especialmente ali da engenharia, da gestão de projetos, da arquitetura, é, que é uma temática que a gente precisa alinhar, né, uma temática extremamente ampla, né. A gente poderia falar sobre isso, né, durante uma disciplina inteira, durante um mestrado inteiro, durante um doutorado inteiro e carreiras inteiras dedicadas a isso. Então, naturalmente, é sempre desafiador quando a gente tem que fazer um recorte, ainda mais considerando os nossos diferentes tipos de público, de pessoas interessadas, né? Então, eu já começo me colocando à disposição de vocês também pelas minhas redes sociais, né? Seja pelo LinkedIn ou seja por e-mail. Então, qualquer dúvida que apareça e que a gente não consiga sanar aqui durante a apresentação, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Então, eu queria destacar também que eu sou extremamente enviesado, tá? Então, isso compromete a qualidade aqui do apresentador, porque eu sou um grande amante da observação de pássaros. Um grande observador de pássaros, infelizmente, não, né? Então, qualquer tipo de solução de engenharia que me permita que tenha mais passarinhos perto de mim, eu gosto, né? Então, saibam que isso deixa comprometida a minha capacidade de imparcialidade. Não precisam criticar a foto, né? Eu sei que o foco dela ficou ali na madeira e não nas corujinhas, mas é uma foto que eu tirei que eu gosto bastante, né? Então, compartilho aqui também meu currículo Lattes, se bem que eu jamais teria a capacidade de me apresentar tão bem como o professor Samuel o fez. Destacando só que além disso, né, além de ser colega do professor Samuel, a gente atua também na edição aqui do periódico do nosso programa de mestrado, o Journal of Urban Technology and Sustainability, e né, no meu caso tem outras atividades também como gestor e educador em atividades de educação para a sustentabilidade,
né, em projetos de pesquisa e projetos de extensão aqui no âmbito do nosso programa de engenharia. Ok, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre, afinal de contas, que bicho é esse, onde vive, como se reproduz. Hoje à noite no Globo Repórter, a tal das soluções baseadas na natureza. Brincadeiras à parte, de muito mau gosto, mas esse de fato é um tema que aparece bastante no noticiário, né? São muitas vezes acompanhadas de imagens bonitas e uma série de confusões conceituais e de exemplos, né, onde muitas vezes aquilo que é verde, aquilo que é belo, é tratado, né, seja no contexto urbano, é tratado como solução baseada na natureza. Claro que não é minha intenção aqui fazer um julgamento desse tipo, julgamento a respeito do mérito disso, né, mas a ideia é que a gente se aprofundar um pouquinho a respeito desses conceitos, desses temas, desses projetos, até que a gente possa tentar desenvolvê-los de maneira prática, seja no contexto da carreira, seja no contexto de pesquisa, né, aqui nos nossos dias a dias, né? Antes disso, antes de continuar aqui falando, eu queria também fazer o meu agradecimento aos colegas do grupo de pesquisa de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável pela compilação aqui de muitas das informações. A gente acabou que eu trouxe aqui, né, resumir, são frutos aí de trabalhos feitos em parceria com vários colegas, né, agradeço também a minha antiga orientadora de mestrado e doutorado, a professora Marilis Galado, com a qual aprendi muito sobre esse conceito, esse tema, e acaba tendo a honra de ser minha colega também em projetos de pesquisa da FAPESP, um deles exatamente sobre essa temática. Inclusive, né, aos interessados, né, quem quiser um pouquinho mais de conteúdo a respeito desse tema, em 2025, né, a CEMIL, né, a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, né, que mudou de nome para mim não faz tanto tempo assim, acho que foi em 2022, organizou um excelente evento sobre esse tema, ainda no segundo semestre, né, se você procurar no YouTube da secretaria, vocês encontram, são 2 vídeos de 8 horas cada um. Então, assim, 16 horas de conteúdo ininterrupto sobre o tema. Bom, então vamos tirar o elefante branco da sala, né? Eu acho que muitos de vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que é essa tal de soluções baseadas na natureza, né? Será que esse edifício aqui em Milão, com esse belíssimo jardim, né, das varandas, esse jardim vertical, pode ser encaixado como solução baseada na natureza, ou isso aqui é uma inspiração na natureza? Então vamos direto ver alguns exemplos. Quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, a gente pode falar um pouquinho sobre elementos de infraestrutura verde, né, como parques lineares, corredores ecológicos, ou até mesmo projetos integrados, né, de arborização urbana, praças e afins, né? Aqui a gente tem um exemplo que é bastante recorrente, né, que é o High Line, em Nova York, né, que transformou uma antiga linha de trem num grande e incrível parque linear, né, numa região muito bastante valorizada, mas que também mas que muito da sua valorização se passou pela revitalização da região, no caso do High Line, né, que se tratava ali de uma trilha suspensa, mais ou menos para quem é da cidade de São Paulo, como é o caso do Minhocão, né, o antigo elevado Costa e Silva. Outro tipo de solução que pode se encaixar dentro do contexto de soluções baseadas na natureza, ou SBN, tá? São as soluções hidrológicas, como jardim de chuva, bacia de detenção, bacias de infiltração, pavimentos permeáveis, mas deixando claro, né, que aqui isso são elementos que se encaixam como soluções baseadas na natureza dentro de um contexto maior. Tá? O exemplo aqui de uma imagem de pavimentação permeável, né, traz então uma ilustração de um elemento que pode ser encaixado dentro de projetos, né, dentro desse contexto. Então, no mínimo, aqui nós trazemos as preocupações, né, desses elementos e ciclos naturais para o nosso contexto de projeto. E deixo também assim a todos, fiquem à vontade para me falar se eu estiver falando muito rápido, né? Eu, como um bom mineiro, começo só a engolir cada vez mais sílabas à medida com que eu vou ficando preocupado com o horário, tá? Ainda com relação a tipos de exemplos, né, de projetos que podem envolver que se encaixam dentro do contexto de soluções baseadas na natureza, temos as bioengenharias de encosta, né, então enroncamento verde, né, enroncamento, né, perdão, geotêxteis biodegradáveis, revegetação planejada, né, são exemplos, né, que podem se encaixar dentro desse contexto. E um que
talvez sejam os mais comuns de observarmos nas listagens de projetos, eu vou compartilhar alguns bancos de listagem, né, são aqueles de restauração ecológica dentro de um contexto de interface com com a espécie humana, né, normalmente aplicadas em regiões urbanas ou periurbanas. Né? Então, aqui entra tanto recuperação de matas ciliares, renaturalização de rios. Né? Então, aqui nós temos a imagem de um rio em Seul, na Coreia do Sul, né, que não vou me arriscar. Tá, eu vou me arriscar só para ser oficialmente humilhado aqui em gravação no YouTube, né, que é o rio Shengshenyun. Com certeza aqui. E o pessoal tem muito aluno nosso que gosta de coreano, né? Então o pessoal deve estar agora com vontade de interromper a gravação por essa pronúncia mequetrefe. Né? Mas é um projeto muito famoso que aconteceu, né? Começou lá em 2003, que tinha um rio, né? Bastante canalizado, mas semelhante a como é o caso do rio Anhangabaú, na cidade de São Paulo, né? Ou Rio das, o Rio Arrudas, em Belo Horizonte, entre tantos outros rios canalizados, com bastante elemento cinza, né, com bastante elementos de infraestrutura cinza, concreto, ao seu redor, que passou por um processo de revitalização. Claro que aqui não há, não, a gente pode ver claramente que é um projeto misto, né, assim, a gente não teve aqui o resgate do comportamento natural do rio, né, que era aquele rio meandrântico, né, ou seja, aquele rio fazendo curvas, então aqui ainda se trata de um meio termo, né, mas é um tópico que aparece bastante. Né? Só para vocês terem um, um dado que eu acho que é sempre muito impressionante, é que com o projeto de revitalização desse rio, né, e outras melhorias ambientais que aconteceram no entorno, então esse projeto ele não foi feito isolado, né? Então, por exemplo, fala muito sobre revitalização de rios, mas não adianta nada se a gente não trabalhar com saneamento básico de todos os córregos que vão abastecer esse rio. Né? Então, assim, não tem bala de prata, uma substância mágica que eu possa colocar ali no rio que vá purificá-lo. Né? Mas, considerando todos esses projetos que aconteceram na região do Sul no começo da década dos anos 2000, né, houve uma diminuição nessa região, né, de temperatura média de 3,6 graus. Né? 3,6 graus de temperatura, de diminuição de temperatura média. Para quem não está habituado com os estudos de clima urbano, é muita coisa. Tá? Além de toda uma série de melhorias econômicas para a cidade, né, de resgate da própria cidade em si, né, das pessoas frequentando e ocupando esses lugares. E ainda, né, como último exemplo, aqui antes de entrar nas definições um pouco mais teóricas, né, a respeito do assunto, as soluções costeiras e marinhas, soluções costeiras e marinhas, perdão. Aqui entra como exemplos restauro de manguezal, né, recifes artificiais ecológicos. Né? Aqui essa imagem da direita se trata de um projeto na Baía de Sydney, na Austrália, né, de um paredão vivo, com vários painéis que imitam o relevo de costões rochosos, o que estimula a proliferação de espécies marinhas. Então, estimula, né, com que aconteça esse surgimento de novos recifes e arrecifes, né, que, por sua vez, vão trazer uma série de benefícios, tanto ecológicos como de sequestro de carbono, entre outros. Tá? Lembrando que cada um desses temas aqui tem todas as suas complexidades, daria para a gente fazer uma palestra toda só para cada um dos exemplos em si. Então, vamos agora às definições, sabem que, né, como aqui nós temos essa interface, graduação e pós-graduação, né, o professor de pós-graduação adora trazer aqui uma conceituação, né, trazer uma literatura, mas começando aqui com uma abordagem bem simplificada a respeito do assunto, né, afinal de contas, o que é um SBM? Né? É um termo guarda-chuva, então percebam que quando se usa normalmente essa expressão, termo guarda-chuva significa que não tem uma conceituação, não existe uma definição única. Né? Você vai encontrar algumas definições que que divergem ou que têm alguns detalhes de diferença entre si. O projeto, né, o termo, né, a origem do termo, ela é sempre bastante debatida, né? Mas com certeza ela ganhou muita força quando a partir, né, no final dos anos 2000, ali da década de 2000, começo dos anos 2010, começam a surgir menções a esse termo no âmbito da União Europeia, com projetos e linhas de financiamento para projetos desse tipo, né, o que ajuda a popularizar bastante tanto a terminologia em si, né, quanto
esses contextos. Eu vou trazer aqui o documento, né, um dos documentos mais importantes para citar, para trazer definições sobre o assunto hoje em dia. Né? Mas então eles englobam soluções de engenharia, né, ou seja, a gente está falando de soluções de projeto, né, ou seja, não é, deixei uma área, né, uma área abandonada e houve uma restauração ecológica natural. Não, não é desse tipo de projeto que a gente está falando, né? Mas que são projetos que mimetizam processos naturais, né? Utilizando funções ecológicas como parte do projeto. Né? Ele pode estar falando, então, de infraestrutura verde, técnicas compensatórias, desenvolvimento de baixo impacto, né? Assim, projetos que busquem ter um baixo impacto, né? Melhores práticas de manejo e outras abordagens correlatas. Né? Dentro de um macro campo maior, seria uma temática da área da bioengenharia. Aqui eu trago a resolução 5 de 2022 da UNEP, né, o órgão para proteção ambiental das Nações Unidas, né, que traz, né, vou fazer aqui uma tradução macarrônica, né, mas traz aqui ações para proteger, conservar, restaurar, visando o manejo sustentável de recursos naturais ou modificados de ecossistemas terrestres, né, de água doce, costeira, marinha, que também abordam desafios sociais, econômicos, ambientais, de forma eficaz e adaptável, ao mesmo tempo que promovem bem-estar humano, serviços ecossistêmicos, resiliência e benefícios para a biodiversidade. Na verdade, essa tradução quem fez foi o Grupo de Interação à Pesquisa de Soluções Baseadas na Natureza da USP, né, que tem uma série de materiais interessantes aí que vocês podem pesquisar também na internet. Infelizmente, não teria a capacidade de fazer uma tradução tão rápida assim. É, ok, né? Então, se a gente viu uma definição geral aqui sobre soluções baseadas na natureza, né, e as definições não são muito surpreendentes, né? Afinal de contas, o nome é meio que autoexplicativo, né? Mas agora vamos tentar entender um pouquinho da sua importância, né? Seu escopo e seus potenciais, né? Elas podem ser aplicadas, então, uma solução baseada na natureza, né? Ela pode ser vista numa perspectiva de projeto isolado, né? Por exemplo, a implementação de um telhado verde, ou dentro de um contexto integrado, né? Pensando aqui, né? Tanto um contexto de bairro, um contexto de município, um contexto de bacia hidrográfica, né? Considerando ali, então, um conjunto, um plano, né? Um plano de integração é, envolvendo uma série de projetos, cada um deles inspirados em soluções baseadas na natureza, ou com um mix de soluções baseadas na natureza e soluções de infraestrutura cinza. Infraestrutura cinza eu acabei não definindo, né? Mas seriam as soluções de engenharia tradicionais, né? Não baseadas em processos ecológicos, em processos naturais. Tem como objetivo, né, contribuir aí com uma cidade mais sustentável, resiliente e saudável. Né? E aí, se a gente pega aqui o material da IUCN, né, que é a Organização Internacional para a Conservação, talvez o órgão mais importante disso, a gente vê aqui uma série de elementos, né, a imagem fica um pouquinho distorcida, né, mas aqui a gente está falando de soluções baseadas na natureza, com potencial, né, para enfrentar, para contribuir, né, de maneira positiva no enfrentamento de desafios globais, como mudanças climáticas, como desenvolvimento econômico e social, saúde, segurança alimentar e hídrica, redução de risco de desastre, degradação dos ecossistemas, perda da biodiversidade. Né? Então, claro, né, vamos deixar claro, pessoal, a gente está tentando elevar aqui o nível da discussão numa perspectiva de que não é tentar uma vender uma ideia de que um projeto desse tipo vai atingir essas soluções, mas são contribuições, né? Pelo menos contribuições potenciais dentro dessa escala. Né? A gente precisa elevar o discurso, até porque entender também que mesmo que não há contribuição, tem limites. A gente vai ver muitos exemplos associados ao fluxo da água nas cidades, né? E às vezes a gente escuta críticas do tipo, mas está vendo? Na cidade tal que teve o Parque X construído nesse contexto, ainda teve alagamento. Alagamento, né, são fenômenos extremamente complexos de um ecossistema já extremamente degradado, antropizado, né, com uma mudança de fluxos que não vão ter soluções em um único projeto. Né? Então, a gente precisa entender que a gente está falando de uma miríade de situações e que, eventualmente, tem situações que a solução ali não é para ter infraestrutura humana. Né? Vamos ver se eu estou me adiantando, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Né?
As soluções, as SBNs, né, também costumam ser muito citadas na literatura por terem um altíssimo potencial de promoção de funções e serviços ecossistêmicos. Né? Bens, funções e serviços ecossistêmicos, né? Normalmente é um campo acadêmico, né, de pesquisa que vem sendo incorporado em várias áreas, seja no planejamento, nas políticas públicas, seja para pagamento de serviços ambientais, né, seja para avaliação de impacto, mas que buscam medir, né, pelo menos em algum tipo de indicador, né, o quanto que uma determinada área, o quanto que um determinado projeto pode gerar de benefícios para a população humana, derivam bem ou indiretamente desse ecossistema, e que, né, normalmente não seriam mensurados. Né? Então, a gente está falando de serviços como de suporte, de provisão. Né? Então, o suporte estaria associado ali à formação de solo, ciclagem de nutrientes, produção primária, de provisionamento, né? Produção de comida, de água doce, de regulação climática, ou aspectos culturais. Né? É, isso tudo vai interagir, né, numa série de maneira que você não vai ter um ou outro, mas vale destacar que aqui a gente está falando de funções e serviços para a espécie humana. Então, é uma visão antropizada da natureza, de projetos de infraestrutura, né, pensando por isso, por isso o termo serviços, né, e que são serviços que normalmente acabam não sendo considerados. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em sustentabilidade, né, como um princípio que busca otimizar a relação entre impactos positivos e impactos negativos, ou seja, otimizando impactos positivos e diminuindo, mitigando, prevenindo impactos negativos, para aumentar esse delta, né, é um problema de dos grandes projetos de infraestrutura é que, por exemplo, vamos falar ali de uma grande hidrelétrica. Né? Uma grande hidrelétrica tem uma série de benefícios muito mensurados. Olha, eu vou gerar X megawatts de energia, né? Eu vou ter um reservatório energético que eu vou poder, então, regular um pouquinho de acordo com a demanda. Né? Mas, em compensação, alguns dos impactos que nós teremos, né, eles são espalhados. Né? Então, voltando a falar de impacto positivo, né? Eu consigo, a partir desses benefícios, muitas vezes calcular o quanto eu vou ganhar financeiramente com isso. Mas os impactos negativos, muitas vezes a gente não consegue mensurar. Então, a gente pode ter um impacto na regulação de gases, na regulação climática, né? Em regulação de grandes eventos, no ciclo da água, entre tantos outros exemplos, não vou ficar lendo todos. E aí, a ideia, então, é de tentar otimizar, entender que, assim, sim, todo projeto tem um trade-off, vai ter um impacto negativo, afinal de contas, no mínimo, você tem um custo de oportunidade. A partir do momento que eu estou fazendo X, o Rafael está deixando de poder fazer Y com aquele mesmo recurso. A ideia, então, é que a gente tenha essa otimização. Só para continuar aqui esses exemplos, então a gente pode falar também da função de produção associada à alimentação, matéria-prima, recursos genéticos, função de habitat. Né? Esse é um ponto muito importante, né? Que muitas pessoas às vezes não têm que vivem na cidade não tem essa noção de que muito do que a gente tem de perda de biodiversidade, na verdade, a maior parte da perda de biodiversidade se dá não é por conta de caça, não é por conta da queimada em si, né? Da morte do animal diretamente, mas é por conta da perda de habitat. Né? Afinal de contas, sem um ecossistema com tamanho adequado, com as espécies necessárias, né, muitas espécies não vão ter a capacidade de se manter ali por gerações. Então elas vão atrofiar até ter uma extinção local. Então, né, o pessoal da biologia aí agora deve também estar se remoendo, porque eu estou tentando resumir conceitos complexos muito rápido. Né? E, por fim, funções culturais, né, associadas a prazer estético, espaço cultural, espaço, né, envolvido com série de elementos históricos, espirituais, né, entre outros. Ok. Né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as características das SBNs. Né? Uma solução baseada na natureza, né, pegando como base aqui o manual da International Union of Conservation and Nature, né, que é a IUCN que eu tinha comentado anteriormente, nesse livro que é bastante, nesse material que é bastante citado, importante para a gente. Então, normalmente as soluções baseadas na natureza elas vão ter as seguintes características. Né? Ela tem uma base ecológica. Né? Então, por exemplo, um jardim de chuva.
Ele funciona porque ele aproveita processos naturais de infiltração, evapotranspiração, né, para reduzir escoamento superficial. Essa é uma das razões, inclusive, que se tiver um volume de água muito grande, um pouco espaço muito curto de tempo, essa água vai continuar escorrendo por cima. Porque, por exemplo, quando tivemos a grande tragédia no Rio Grande do Sul em 2024, né, de alagamento, né, tem uma questão de projeto ali por trás, né, das comportas que não se abriram direito, né, mas existem determinados volumes de chuva que, mesmo numa área extremamente preparada para lidar, né, para diminuir o fluxo das águas, que essa capacidade é superada. Né? Então a gente vai acabar tendo um grande alagamento. Então é necessário a gente ter essa noção no contexto do planejamento, até para que a gente tenha tanto uma perspectiva de resiliência quanto uma perspectiva de antifragilidade, né? Que é aquele conceito aí muito popular do Taleb, né? Que fala sobre essa ideia de você buscar, sempre que há um impacto negativo, né, na recuperação do mesmo, que a sua recuperação não volte apenas ao ponto inicial, mas que você fique mais forte, né? Forte aqui entre aspas, no contexto de que a recuperação faça com que, na próxima vez que um evento daquele tipo aconteça, você esteja preparado. Porque sempre vão ter os tais dos cisne negros. Né? É, continuando, né? As SBNs elas vão envolver multifuncionalidade, né? Ou seja, um parque linear, né? Ele não pode ser visto só como uma área verde, né? Porque ele vai estar envolvendo ali questões de microclima, aumento de permeabilidade, lazer. Se a gente está falando de um empreendimento urbano, né, o uso urbano é fundamental. A gente sabe muito bem que não existe vácuo de poder, né, gente? Se você tem uma área verde que não é utilizada pela população, né, por diversas, né, por lazer, caminhos, né, transporte, é, ela vai ser apropriada por algo ou alguém. Né? E normalmente aqui a gente está falando de áreas que muitas vezes podem se tornar sinônimo de problema, né? Regiões perigosas, né? Entre tantas outras casos urbanos que nós temos. Basta a gente ligar a TV nos programas sensacionalistas da tarde que a gente vê inúmeros exemplos do tipo. Né? Adaptabilidade, então, seria que a terceira característica. Né? Então, uma SBN, né? Ela vai buscar, né? Ela tem que ser ajustada à condição local, e a gente vai ver que nisso a gente tem um problema grande, que é o fato de que a maior parte das SBNs que a gente tem hoje, elas estão no que a gente fala norte global, né? Especialmente a Europa. A Europa é a que concentra a maior parte dos projetos de solução baseados na natureza. E eu não consigo pegar um projeto que funcionou na Itália e replicar em São Paulo. Pegar um projeto chinês e replicar em Porto Alegre. Né? Porque a gente está falando de situações tanto de relevo, quanto de clima, quanto de espécies adaptadas ao contexto local. E é interessante, porque, assim, claro, a gente pode buscar se inspirar em, se inspirar, né? A gente tem essa obrigação, inclusive, em projetos de fora. Assim como muitas vezes grandes profissionais da área fazem com o Brasil. Né? Muitos profissionais vêm para o Brasil estudar ciclos de dinâmicas naturais aqui, especialmente Pantanal e Amazônia, né? De forma que alguns especialistas do assunto, né, acabam sabendo mais sobre essas regiões brasileiras do que muito brasileiro, infelizmente. Com benefícios, teria aqui a quarta característica associados, né, ao planejamento, projeto e governança, né, ou seja, essa visão integrada, né, essa visão de que eu tenho que pensar de maneira ampla, né, sempre que a gente está falando de sustentabilidade, né, uma perspectiva holística. E escalabilidade. Né, ou seja, a gente tem que falar de um projeto que pode ser aplicado tanto numa perspectiva de lote, como pavimento permeável, uma escala de bairro, como uma bacia de filtração, ou escala de cidade, como uma estrutura de redes de corredores ecológicos. Na relação da engenharia relação com a engenharia e planejamento urbano, né, as SBNs então surgem como uma alternativa ou complemento à infraestrutura cinza. Então percebam, pessoal, que não é demonizar a infraestrutura cinza, tá? Ela é extremamente importante, até porque as soluções tradicionais, né, de infraestrutura cinza, a gente tem dados mais
concretos, assim. Então eu sei exatamente qual vai ser o fluxo de água, a velocidade, a capacidade de recarga. E trabalhos de soluções baseadas na natureza, há uma incerteza maior. Então, a infraestrutura cinza vai continuar sendo fundamental em muitos projetos, onde eu preciso chegar num resultado específico, né? Muitas vezes eu só vou ter capacidade de garantir isso com uma infraestrutura tradicional, né? Mas fica aí a provocação, né? Será que dentro do seu projeto, né, será que não dá para trazer uma infraestrutura, né, uma solução baseada na natureza, né, junto com elementos de infraestrutura cinza, né, esses dois tipos de projeto andando juntos, né? E, bom, aqui mais um pouquinho de elementos de importância, né, que eu já vou passando aqui, porque eu estou vendo que meu tempo está ficando apertado. Queria então passar ainda um pouquinho sobre os tipos de soluções baseadas na natureza, né? Aqui a gente tem esse trabalho do Egermont, né? Também devo estar destruindo a pronúncia do nome dele, né? Que é um trabalho que eu gosto bastante, que ele categoriza as soluções baseadas na natureza em três macrotipos, né? O tipo 1 seria para melhor uso de ecossistemas naturais protegidos, né? Então, vai envolver conservação de ecossistemas já existentes, por exemplo, uma unidade de conservação, uma reserva da biosfera, um parque urbano, uma APP, um ambiente, uma área de preservação permanente, né? Um ambiente costeiro preservado, né? Então, um mix uma ampliação da utilização dessas regiões ou uma potencialização de seus serviços. O tipo 2 estaria associado a modificação e recuperação de ecossistemas, né? Focando em restaurar, manejar, aprimorar ecossistemas modificados. Né? Então, uma restauração de paisagem, de floresta nascente, manejo sustentável, sistema agroflorestal, um pagamento por serviços ambientais. Então, exemplos que podemos encaixar aqui no tipo 2. E, por fim, o tipo 3, né, estaria associado a projetos de gestão de novos ecossistemas. É um que tem uma interface maior com a engenharia e com a arquitetura, né, que é a criação de ecossistemas híbridos, totalmente novos, para fornecer serviços ecossistêmicos. Né? Então, os corredores verdes, os parques urbanos, sistemas de drenagens, que eu comentei, entrariam nesse contexto. Né? Assim como a renaturalização de rios e telhados verdes. Mas, claro que né, categorizações temáticas, isso depende da perspectiva conceitual do que a gente está usando. Né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui da Marisa Galardo com o Alan Pond, do Reino Unido, né, a Marisa aqui do Brasil, eles fizeram uma categorização baseada, né, na literatura, né, apenas tentando identificar soluções baseadas na natureza, tem como objetivo o combate para mudanças climáticas, né, ou pelo menos um deles. E nesse trabalho, só com esse objetivo, eles compilaram mais de 150 tipos de SBN para, né, com tal fim. Né? Então, assim, o artigo traz toda uma listagem, eu convido vocês a buscarem essa referência, né? Mas, entre eles, né, eu fiz aqui, você tem né, tipos de soluções que vão dentro da linha de ecossistema de carbono azul, né, que é associado a projetos em ambientes costeiros ou marinhos para com alta capacidade de sequestro de carbono, infraestrutura verde e azul tradicional, né, ou infraestrutura verde apenas, a infraestrutura azul, né, então a infraestrutura verde estaria associada, né, ao uso com a biodiversidade, com a vegetação, né, a infraestrutura azul associada a corpos d'água, a sistemas de drenagem. Projetos de conservação, restauração e recuperação, né, e agricultura sustentável e sistemas alimentares. A gente tem aqui uma colega do programa de engenharia que trabalha bastante com essa parte de hortas urbanas, né, que é a professora Ana Paula do Nascimento. Vamos falar agora rapidinho sobre alguns casos práticos. Né? Começando aqui com um exemplo brasileiro recente, por enquanto, segundo o site da Prefeitura de Niterói, né, é o maior projeto de soluções baseadas na natureza, né, que é o Parque da Orla Piratininga, né, que é o POP, né, que foi inaugurado no ano passado, em 2024, em Niterói. Ele está situado ali no entorno da Lagoa do Piratininga, né, uma das principais lagoas ali do sistema lagunar, né, de Niterói, integrando também a Lagoa de Itaipu e Jacarepaguá, né? Compondo ali um ecossistema costeiro que até pouco tempo atrás, né, e não que tenha solucionado magicamente, mas era uma região que estava bastante degradada. Né? A lagoa ela vinha tendo uma degradação ambiental
associado ali à ocupação irregular, assoreamento, né, falta de saneamento básico, né, então problemas com esgoto, drenagem artificial, né, que vinha comprometendo bastante o ecossistema da região. E aí, essa era uma temática que já aparecia no plano diretor de Niterói, no plano de recuperação ambiental do sistema lagunar, projetos de vários outros projetos, e aí conseguiu mobilizar uma série de recursos para a construção desse projeto, né, que envolveu ali, né, um corredor ecológico litoral, né, numa região extremamente sensível, importante, a reabilitação das lagoas e das margens, a construção de infraestrutura verde azul para drenagem, né? Então, o que significa isso? Né? Significa que, basicamente, esse parque ele é pensado para ser alagado, né? Ou seja, para que seja uma área que a gente possa ocupá-lo, a gente possa se aproveitar, mas nos momentos onde há grandes chuvas, onde há um aumento considerável desse fluxo de água, dessa vazão de água, esse parque possa, né, ter partes dele ou ser todo alagado sem que haja um comprometimento, né, de vidas humanas, da infraestrutura urbana, assim por diante, né? Ou seja, é uma área que a gente separou como uma espécie de reserva. É meio absurdo falar isso, mas como se fosse um piscinão, né? Só que aqui um piscinão com uma utilidade, com uma utilização muito mais rica, né? Da minha humilde opinião. Né? E vale destacar, né, que um ponto interessante desse tipo de projeto, e vários outros, é a questão do uso público e também da gestão participativa e monitoramento dos dados, né? Então é um projeto aí que é, ele é novo ainda, né? Então tem vários estudos investigando tanto o processo de elaboração quanto os resultados, né? Em breve teremos mais dados sobre eles. Não podemos deixar de falar, né, de uma grande perda que nós tivemos no ano de 2025, que foi um dos arquitetos mais famosos a trabalhar com soluções baseadas na natureza, que morreu esse ano, que é o chinês Gong Jianyu, o chinês também, com certeza. Eu até procurei no Google Translate como pronunciar o nome dele corretamente, e eu simplesmente não consegui entender o que o Google Translate me falando, né? Então, peço desculpas novamente, mas o Ko Jong-il, ele é um arquiteto que ficou famoso pelo termo cidades esponja, né? Não só por isso, mas por uma série de outros projetos que ele acabou desenvolvendo. Ele acabou morrendo aqui no Brasil, em 2025, num acidente de avião no Pantanal. Ele tinha vindo para uma série de congressos, estava gravando um documentário lá, se não me falha a memória, né? Como eu falei para vocês, muitos profissionais da área estudam o Pantanal para entender um pouquinho desse fluxo né, fluxo e relação entre, né, áreas urbanizadas, ocupações humanas, biodiversidade e sistemas hídricos, e acabou, né, falecendo, né? Aqui a imagem dele à esquerda, né, e a imagem de um parque em Bangkok, né, que foi construído em apenas 18 meses, né, sendo um projeto bastante premiado, né? É, mas queria, antes de mostrar outros exemplos dele, queria só fazer um destaque também, que é o seguinte, o termo cidade esponja, ele ficou bastante famoso, né, porque o governo chinês ele estabeleceu uma política nacional, né, política nacional para cidades esponjas. E ele acabou virando uma espécie de guru desse projeto, né, como uma resposta, né, do governo chinês a uma grande enchente que aconteceu em Pequim em 2014, né, o que fez com que esse termo, então, ganhasse repercussão e vários municípios e regiões passassem a buscar esse tipo de projeto. Mas, né, essa terminologia foi cunhada, então, dentro desse contexto. Mas as soluções que eles propõem, não, tá? As soluções que eles propõem, a maioria delas já tinha sido implementadas e adotadas pelo resto do mundo em diferentes tipos de projeto. Tá? Não falo isso para desmerecer o conceito das cidades esponja, mas só para entender que muitas dessas soluções não é que foram inventadas agora na última década. Tá? Trazendo aqui então alguns exemplos, esse aqui talvez o Parque de Sunny Mangrove em Hainan, na China, é eu acho que um dos mais famosos, que mais aparece tanto na literatura quanto no noticiário, né, onde ele fez esse parque aqui na imagem à direita, né, inspirado nos campos de arroz
Né, aqui na imagem na esquerda tem os campos de arroz por terraço na cidade de Wannan, né, onde viveu o Gujuan Yu na sua infância, né, onde você tem, né, o arroz sendo plantado nessas áreas alagadas e eles servindo como tanques, cada um deles diminuindo, né, o fluxo, contendo a água em diferentes níveis, né, em diferentes cotas. Ele então adotou, né, esse projeto, né, que dialoga com a cultura nacional, né, no projeto em Hainan, exatamente para poder diminuir esse fluxo da água e com isso permitir, né, a absorção e diminuição, né, de problemas com enchente na região. Aqui a região aqui de Hainan é um arquipélago, né? Ele fica ali no sul da China, quer dizer, sudeste da China, né? Numa península, né? Coladinha ali com o continente. Cada um deles, de novo, daria para a gente fazer uma palestra inteira. E, acelerando, o... aqui nós temos outro exemplo de Bangkok, na Tailândia, né? Esse daqui também que aparece bastante no noticiário, né? Com todas essas belíssimas pistas elevatórias, né? De maneira que quando há lago embaixo, as pessoas podem continuar frequentando o parque, que é em Xinhua, na cidade no leste da China. Mas, como eu tinha dito, né? Muitas dessas soluções não foram inventadas dentro desse contexto. A gente tem no Brasil uma série de projetos pioneiros nesse sentido, essa ideia de você criar um parque como, né, para fazer esse efeito de esponja, né, ou seja, criar um parque, seja um parque linear, para servir como área inundável nos períodos de grande chuva. E o nosso grande exemplo é a cidade de Curitiba, que fez isso na década de 70, né, ali com a equipe, né, do Jean Lenner, com o Nicolau Klupel, né, que desenvolveram esse contexto. Né, então, o exemplo do Parque Barigui, o Parque São Lourenço, né, para quem conhece Curitiba, são parques que foram pensados nesse contexto. Então, eles estão nas baixadas, né, e a água ela vai sempre acumular nessas regiões de baixadas, né, e aí, quando isso acontece, né, aqui ser um registro, né, que é de 2022, se não me falha a memória, né, de um alagamento que teve e o parque aí cumprindo com a sua função de aumentar a resiliência urbana de maneira primorosa. Para quem quiser saber mais, olha, a gente tem uma série de catálogos, de compilações surgindo, né? A CGE, aqui no Brasil, ele tem um catálogo de soluções bem didático, né? Onde ele vai colocando ali como soluções de telhado verde, soluções de jardim de chuva, alagado construído, praça úmida, que nos ajuda a nos inspirar nos nossos projetos e programas. Mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre barreiras, né? Por que, poxa, esse é um termo que ainda tanta gente desconhece, né? A gente tem, então, aqui há dois artigos, né, que fazem uma revisão sobre isso no mundo todo, né? Nenhum deles é direcionado ao contexto brasileiro, né? Mas a gente encontra barreiras políticas, a gente encontra, né, barreiras políticas e institucionais, tanto no sentido de compromisso de longo prazo, vontade pública, senso de urgência, né? A gente sabe muito que política é feita muito a partir do senso de urgência, né? Então, eu falei do caso da chinesa, se não tivesse sido a grande mobilização popular em 2014 por conta das mortes em razão da enchente, será que teria acontecido todo esse movimento? Claro que o IC não existe, né? Mas são debates que a gente tem que ter, né? Mas tem questão de barreiras econômicas e financeiras, né? A gente ainda tem grandes financiadores receosos de fornecer crédito para esse tipo de projeto, né? Barreiras técnicas e operacionais, né? Então, com falta de padrão em projeto, que cada projeto vai ser único, né? Falta de diretriz de manutenção e monitoramento, incerteza de funcionalidade e desempenho, né? E aí, é por isso que eu comecei a fala falando sobre essa necessidade de amadurecer o discurso de, poxa, não é porque todas as minhas soluções não aconteceram que o projeto foi um fracasso, né? Complexidades associadas também a questões socioculturais, né? Então, de muitas pessoas, a gente ainda fala muito pouco sobre isso, né? Ainda há na hora de fazer a destinação financeira, né? Você naturalmente vai ter uma aversão ao risco, uma certa resistência à mudança, né? Vamos, faz isso aqui que todo mundo faz, né? Isso aqui as empresas de engenharia sabem fazer, isso aqui a população reconhece, a prefeitura sabe o que é. E barreiras espaciais territoriais, né? Como às vezes até questão de a própria legislação, né? Do zoneamento, do zoneamento,
plano diretor, impedindo alguns tipos de soluções acontecerem no contexto brasileiro especificamente. Como eu tinha dito, né, poucos projetos são globais, então por isso que eu trago aí a capa do Manifesto Antropófago, né, do Oswald de Andrade, na semana de 22, né, para que a gente cada vez mais traga esses exemplos para o Brasil. Só mais 2 minutinhos, Samuel. Estou terminando. Não, peraí, não desliga o microfone, prometo. Né? Por exemplo, só para destacar, né, outros tipos de projetos também, né, Singapura é sempre muito citada quando fala sobre esse tipo de assunto, mas só para destacar, tá, por exemplo, que olha, esse aqui é uma imagem das chamadas super trees, né, essas árvores gigantes artificiais que foram criadas no Garden by the Bay, né, mas que, por exemplo, as super trees elas não se encaixam, tá, em soluções baseadas na natureza. Né? Elas têm uma natureza, elas são um design inspirado na natureza, mas elas são uma infraestrutura verde artificial. Né? Se a gente parar, né, desligar a energia, todas essas espécies aí que estão na construção, elas simplesmente morrem. Assim como está aqui tá na cidade de São Paulo, né, a 23 de maio, que agora tem uma série de muros verdes, né? Aquilo também, aquilo é artificial. O que eu quero dizer com isso? São plantas verdadeiras, tá? Não é planta de plástico, não. Mas ela é totalmente dependente. Então, se não tem a gestão para ir lá e trocar as espécies periodicamente, fazer a rega periodicamente, essas plantas elas não se mantêm. E soluções baseadas na natureza são projetos que, por natureza, têm que ser independentes. Né? Você pode, claro, ter intervenção humana, assim como é esperado, até para que você tenha os melhores usos possíveis no contexto. Mas que não sejam projetos totalmente dependentes nesse contexto, tá? Mas deixando claro, tá? Não que por isso o projeto de Singapura não seja extremamente inspirador, simbólico e relevante nesse contexto, né? E no fim das contas, a gente vai estar sempre, quando falando sobre soluções baseadas na natureza, pensando no tipo de cidade que a gente quer para o futuro, né? Aqui é uma imagem de um rio que muitos de vocês conhecem, que é o Rio Pinheiros, né? Aqui era como era o rio. Esse aqui é uma imagem quando estava sendo feito todo o corte para a canalização. Né? Então, por isso que dá para ver uma linha reta aqui entre os rios, quando aconteceu a canalização, para que fosse feita a inversão do fluxo do rio, para ser criada a represa Billings, que era o reservatório da hidrelétrica de Henry Borden, que fica lá em Cubatão. Né? Ou seja, a gente inverteu o fluxo de rio em São Paulo, canalizou, mudando totalmente sua dinâmica, o seu funcionamento, no caso, para o abastecimento de uma energia hidrelétrica, geração de energia elétrica, e depois, né, servindo aí como base para o plano de grandes avenidas da cidade. Muito obrigado. Desculpem ter passado um pouquinho do tempo. Perfeito, professor Guilherme, muito obrigado pela palestra. Foi uma contribuição riquíssima que certamente inspira o público a pensar na engenharia de uma ótica mais integrada, mais sustentável e mais inteligente. Nessa etapa aqui da apresentação, eu gostaria de explorar um pouquinho a sua especialidade e alguns aspectos da apresentação com algumas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, professor, considerando aí a baixa presença de soluções baseadas na natureza no sul global, como o senhor comentou durante a apresentação, e especialmente no Brasil, na visão do senhor, quais seriam as barreiras mais críticas que ainda impedem a expansão dessas soluções no país e quais os caminhos que o senhor enxerga como mais viáveis para que nós possamos superar, nos próximos anos? Bom, dá para ganhar um Nobel com isso, né? Mas, Dá. bom, esses elementos, né? Então, fragmentação institucional, ausência de políticas públicas, né, modelo de financiamento, ainda relativamente baixa produção científica e técnica sobre o assunto, né? Claro que tem muita gente boa fazendo trabalhos incríveis nesse sentido, mas ainda é um tema, né, tema que ainda está entrando, né, tanto nos cursos de engenharia, nos cursos de arquitetura, até nos cursos de gestão de políticas públicas, gestão ambiental, entre outros cursos que têm essa interface, né? Mas eu acho que o que mais dificulta o nosso contexto, né,
é a ausência desse próprio debate, né? Então, por isso que eu acho que espaços como esse que o nosso Congresso está promovendo, né, de trazer essas discussões, ele é fundamental, porque, afinal de contas, você fala, tudo bem, né? A gente tem uma questão dos grandes projetos, né? E esse é um problema grande, né? Esse é um outro problema grande, né? Que quando a gente fala de soluções para problemas de infraestrutura, normalmente o debate cai na questão de grandes projetos, né? E então, estou com problema de trânsito, o que eu vou fazer? Vou fazer uma grande ponte, vou fazer a duplicação da avenida, a triplicação da avenida. Agora a Avenida Tietê vai ter 3 andares, né? Entre outros projetos. E se debate pouco a solução de vários grandes, vários pequenos projetos, né? Seja de transporte coletivo, seja de melhoramento de calçada, seja de né, um planejamento para no médio e longo prazo você ter menos dependência do automóvel, né, como veículo individual. Isso acontece bastante nos casos das soluções baseadas na natureza, né? Então, porque tem lá, teve um grande alagamento. Então, o que muitas vezes o governo ia fazer? Um grande projeto. Até porque com um grande projeto eu consigo contratar uma empresa de engenharia, e aqui nem estou falando de questão de corrupção, caixa 2, mas simplesmente a questão de que é um fluxo de bem estabelecido, né? Olha, a empresa de engenharia faz doações legais no período de campanha, é uma maneira de eu, né, agradecer fazendo grandes projetos, que eu tenho que fazer grandes contratações. A gente sabe que esse é um elefante branco que acontece não só no Brasil, tá? Isso acontece no mundo inteiro, né? Esse é um problema que todo mundo tem que lidar. Mas enquanto então trazer essas discussões, como foi o caso da CEMIL, né? No âmbito da secretaria, trazendo prefeituras, trazendo outros governos estaduais para esses debates, para a gente começar a pensar em linhas de financiamento, talvez uma política, talvez um plano para a implementação dessas soluções, é difícil imaginar que isso vai acontecer de maneira orgânica nesses projetos. Fica, Rafael, se eu não conseguir te responder, você fica à vontade, você pode apontar, tá? Conseguiu. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela resposta. Eu acredito que essa resposta também já linkou bem, de uma forma bem interessante com a minha próxima pergunta, que é a seguinte. Na sua visão como pesquisador e docente, que aí são suas áreas de atuação, quais são as competências técnicas e socioambientais que nós precisaríamos desenvolver mais na formação dos nossos profissionais para que eles possam implementar, esses sistemas baseados na natureza com sucesso? Bom, Manuel, eu acho que. Bom, primeiro, eu acho que a gente vai ter aqui uma série de competências fundamentais, né? Então, a primeira delas, eu acho que eu trabalho em equipe. O entendimento de que todos nós temos as nossas limitações e que eu, seja engenheiro, seja como gestor, né, tenho muito a agregar, mesmo na perspectiva de gestor de projetos, né, eu preciso pensar em vários tipos de soluções. E aí está um outro ponto, né? Eu acho que a formação em engenharia, a formação em arquitetura, ela precisa passar a contemplar cada vez mais soluções baseadas na natureza, mas aqui não como o termo em si, mas essa ideia de que, olha, é, natureza não é o matinho que eu boto na minha porta para decorar, né? Então, a gente está falando de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de bem-estar. Então, e a gente anda por qualquer grande cidade no Brasil, né? E é uma tristeza você ver os projetos das edificações. Assim, é tudo com o mesmo paisagismo na ponta, um paisagismo não funcional, com espécies exóticas, né? Ou seja, que são espécies que não são originárias do Brasil. Quando tem espécies nativas, porque a legislação municipal obriga, é sempre a mesma meia dúzia, que muito inspirada. E aí eu acho que isso é um ponto importante, né? Muito inspirado num paisagismo, né? Do paisagismo francês, inglês, de 2 séculos atrás, de que fazia parte do paisagismo mostrar o domínio da espécie humana, domínio na época até, domínio não é nem da espécie humana, era o domínio do homem na natureza. Então, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou trazer plantas e vou deixá-las com formatos que elas não existem. Então, eu vou trazer árvore quadrado, arbusto quadrado. Eu vou fazer.
Palácio de Versalhes, o Jardim de Versalhes é o grande exemplo disso, né? O grande marco nesse sentido. Ou então o caso do paisagismo inglês, né? Que vai fazer cavernas inteiras de pedras feitas de concreto, para mostrar que eu sou tão bom que eu consigo imitar a natureza quando eu quero, mas ela vai ser feita de concreto, né? Em mostrando muito então dessa separação, né? Então sempre com espécies não comestíveis, né? Então gramado, acho que é um grande exemplo disso, né? E por que, né? Não comestível e por que dessa questão do domínio, né? Porque muitas vezes aí tá um símbolo de ostentação, né? Um símbolo de, olha, eu estou me separando da natureza e eu vou mostrar que eu vou ostentar, vou mostrar que eu tenho tanto recurso que eu não preciso de espécies funcionais porque eu posso comprar o que eu quero. Então, eu consigo, com isso, ainda por cima, me separar, me segregar da população mais pobre que tem uma relação com a natureza. E com isso, eu vou criando essa dicotomia. De forma que hoje, a não ser aquelas pessoas muito interessadas pelo tema, né, Rafael? Não sei se é uma percepção muito enviesada da minha parte. A noção que eu tenho é que as pessoas não têm a menor noção do que é nativo daquela região, qual que é o ecossistema daquele local, o que é o rio, né? Por exemplo, você pega as grandes, né? Essa noção de para onde o rio vai, o que é uma bacia, de onde vai, faz toda a diferença, né? Então o pessoal fica assim, não, poxa, aqui é a lagoa, não tinha como saber. Bom, mas aí eu acho que eu já tô quase mais desabafando do que respondendo a sua pergunta, né? Não, professor, perfeito, foi ótimo. Agradeço imensamente aí pela palestra, professor Guilherme, também pelo conhecimento compartilhado. O senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem final para o nosso público, para os nossos ouvintes, alguma mensagem de fechamento? Não, obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar, como eu disse, né? A gente poder trazer um pouquinho desses debates para que a gente possa buscar cada vez mais projetos, né? Então, reforço aí a questão dos meus canais de comunicação para quem quiser conversar mais sobre isso, né? Eu gosto muito de café e aí eu tenho uma obrigação, sabe? Se alguém me convida para um café, professor, vamos tomar um cafezinho na faculdade ali à tarde? Eu sou obrigado a aceitar, né? É uma questão minha, tal. A pessoa já me criticou, que falou que eu sou muito dogmático nesse sentido, mas cada um tem os seus, né? Então, vai ser sempre um prazer conversar sobre tanto esse assunto quanto tantos outros, né? E parabenizar aí o evento por não só espaço para essa discussão, mas tantas outras extremamente relevantes que estão acontecendo, tanto na apresentação dos trabalhos quanto nas palestras, né, aqui na Anima, no ecossistema Anima como um todo. Então, obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor Guilherme. Nossos ouvintes aí podem abusar da técnica do café. Eu quero também, então, agradecer a todos os nossos alunos, todos os nossos ouvintes pela presença e desejar a todos aí uma excelente noite. Muito obrigado.